Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, então vamos conversar hoje um pouco, falarmos sobre a ingratidão. Por que ocorre isso, né? No meio familiar, seja no trabalho, meio social. Eu acho que acontece isso com cada um de nós. Sempre aconteceu e vai continuar acontecendo por muito tempo. E o motivo que leva, né, a você a ser ingrato. Por que esse comportamento? Bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês e espero que gostem do nosso trabalho aqui feito, cujo objetivo nosso principal é de nos trazer um pouco mais de conforto, esclarecimento e paz. Principalmente entendemos que tudo que ocorre na nossa vida está sempre sob a vigilância constante do Criador, do nosso Deus. Essa é a fé que eu acho que devemos ter, porque nada acontece sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Ok? Mesmo nos momentos mais desagradáveis da nossa vida. Se Deus permite, a gente pode não entender porquê, mas saibamos que é para o nosso bem. Pode ser a coisa mais desagradável que for, é sempre para o nosso bem. É por falta de conhecimento, de entendimento, né, das coisas mais profundas, nós acabamos tendo uma interpretação equivocada quando as coisas desagradáveis nos acontecem. Bem, então vamos falar aqui sobre o que é a ingratidão, né? E como vemos esse aspecto da ingratidão. Muitos de nós lamentamos que a gente ajuda alguém e etc e tal, e essa pessoa nos paga com a ingratidão. Nós vemos muitas pessoas reclamarem dos seus filhos, não é verdade? Acho que é vamos botar assim, uma frequência muito maior da ingratidão dos filhos do que da ingratidão do colega, do amigo, do cônjuge, de quem quer que seja. Isso é uma coisa muito, como eu poderia, costumeira, né? Acontece muito dos filhos serem ingratos para com os pais. Segundo o Evangelho, né? Está lá, Jesus nos disse, né? Para que sejamos gratos por tudo que nossos pais fizeram por nós. Bem, então acontece, naturalmente, que muitos filhos reclamam dos seus pais, porque o pai fez isso ou fez aquilo, porque a mãe fez isso ou fez aquilo. Meu pai é bêbado, é drogado, é viciado, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. E os filhos abandonam seus pais. Ok? Isso acontece muito. Muitas vezes também acontece da forma contrária, né? Os pais reclamam dos seus filhos. Mas tudo faz parte da caminhada evolutiva nossa, né? De quem vive isso. São raras as famílias que não existem esses tipos de conflitos, não é verdade? Mas mesmo nós que reclamamos, que todo mundo é ingrato conosco, tem muita gente que é assim, que fala que ajudou fulano, beltrano, não ajuda mais, porque fulano foi ingrato, não é verdade? Tem uma passagem que aconteceu, eu ouvi isso numa palestra. Eu não posso afirmar a vocês se está no Evangelho, no Antigo Testamento, na Bíblia, eu não posso fazer isso porque eu realmente desconheço. Mas eu vi um palestrante falar, contar essa história, e é bem verdade o que eu vou relatar para vocês. Bem, a história é a seguinte. Um homem estava caminhando no deserto
estava viajando, ia para uma determinada cidade. Em dado momento, depois de muitos dias caminhando, coisa e tal, seus suprimentos de água, principalmente, haviam se esgotado. E ele já estava preocupado se ele conseguiria chegar ou não no seu destino. E depois de tanto caminhar, suas energias já estavam no fim, claro, já quase não conseguia mais caminhar. Ele se ajoelhou e pediu a Deus que o ajudasse, que não deixasse ele morrer ali naquela secura, que enviasse algum mensageiro para ele, para que ele pudesse continuar a caminhar e ter forças, né? Enfim, pediu ajuda a Deus. Fez a sua prece, fez a sua oração, suplicou auxílio e ajuda. É claro que depois de fazer a sua oração, ele acreditava que Deus ia mandar um espírito, alguma coisa que o ajudasse, né? Trouxesse algum alimento, alguma água, alguma coisa. Mas ele achou que não tinha sido ouvido por Deus, claro. E continuou com muito sacrifício a dar alguns passos quando ele se viu num ponto onde existia uma estrada para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ele tinha que tomar uma decisão, fazer uma escolha. E não sabia qual estrada ele deveria, qual caminho ele deveria seguir, da direita ou da esquerda. Porém, um espírito que o acompanhava e que ele não tinha conhecimento disso, claro, o espírito o induziu e falou em sua mente: pegue a estrada da direita. E ele tomou a decisão, então, de se dirigir pela estrada da direita. Dado alguns passos na frente, depois de caminhar um certo tempo, avistou um oásis a certa distância. Mas aquilo o inspirou a ter mais forças para chegar até o oásis. Quando chegou no oásis, claro, bebeu sua água, matou sua sede, repôs suas energias, encheu seus reservatórios d'água e sabia que dali para frente era só continuar na estrada que ele chegaria no seu destino final. Aí depois de se satisfazer, de descansar bastante, coisa e tal, ele olhou para o céu e falou: pois é, Senhor, eu lhe pedi ajuda e o Senhor não me enviou ninguém. Mas eu soube fazer a boa escolha. Escolhi o lado direito, que me trouxe onde eu estou. Então não precisei do Senhor dessa vez. Mas mesmo assim, obrigado. Enfim. E assim ele chegou no seu destino final. Então, gente, nós somos assim, infelizmente. Nós pedimos ajuda a Deus, a um e a outro, e somos auxiliados sempre, sempre. Espíritos bons se aproximam da gente, nos intuem bons pensamentos, boas decisões. Então, depois que nós tomamos essas decisões que nos foram inspiradas, nós achamos que somos o máximo, que descobrimos tal decisão, tal resolução do problema sozinhos. Então nós somos, infelizmente, constantemente ingratos. E reclamamos dos outros, muitas vezes, da ingratidão. Quando nós fazemos isso constantemente. É só nós nos lembrarmos de alguns momentos da nossa vida, olharmos para trás. Talvez o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade seja tão grande que nos impeça de admitirmos que somos também ingratos. Então, meus irmãos, se nós somos ingratos, como poderemos exigir que os outros não nos sejam ingratos? Tem uma outra visão que eu vejo, eu pessoalmente penso, a respeito da ingratidão.
Vejam bem, quando você faz alguma coisa para alguém, sem qualquer interesse de retribuição, essa pessoa lá no futuro, se ela te negar algo, você não vai achar que ela foi ingrata. Sabe por quê? Porque quando você fez de coração. Você fez porque você quis. Talvez você tenha feito isso várias vezes na tua vida. Um exemplo, que a gente não espera retribuição, vou dar um exemplo aqui muito prático na vida, ainda mais na atualidade. Às vezes nós estamos na rua, alguém pede que a gente pague o lanche, pague um salgado, alguma coisa, ou dê um trocado para ele. Nós fazemos isso de coração, sabe por quê? Porque sabemos que essa pessoa não vai nos retribuir. Ela jamais nos será ingrata, porque nós não vamos nos encontrar novamente. Esses são alguns momentos que nós fazemos sem esperar retribuição. Ok? Então, gente, é mais ou menos isso. Nós devemos agir assim no nosso meio social, no nosso meio familiar. Sabe? Se você tem filhos, educou, trabalhou para sustentar, dar educação, deu tudo de bom e do melhor que você pode dar para esse filho, você fez porque você quis, não por obrigação. Ok? Pode ser até uma obrigação para contigo mesmo, para com você mesmo, para você se sentir útil, se sentir bem contigo mesmo, mas não para que outro te reconheça. Mas acontece muito, os pais educam seus filhos, né, se dedicam, coisa e tal, mas na frente, lá na frente, os filhos tomam seus rumos, tomam suas direções, e às vezes, muitas vezes, se esquecem de, sabe, de serem gratos, de agradecer ao pai, de entrar em contato com o pai ou com a mãe, enfim, ou com seus, aqueles que hoje educaram, que muitas vezes nem são pais, né? Se fazem como pais, biológicos, pela própria necessidade da vida, mas eles se esquecem, desdenham, não dão valor a isso. Mas a obrigação do pai não era essa de, já que botou no mundo, não tem obrigação de educar e sustentar. A própria lei humana diz assim, né? Que os pais são obrigados, né? Pela lei a sustentar o filho até que ele se torne maior de idade, até os seus 18 anos. É a lei brasileira, eu não sei de outros países, mas aqui é assim. Então, se você vive numa cultura que ela é essa, é a tua obrigação educar e alimentar e sustentar essa criança, até que ela tenha seus 18 anos. Você não fez mais do que a sua obrigação, você não fez favor. Ok? Então, se nós conseguimos entender melhor isso, você não vai achar que um filho, né, que depois de seus 18 anos casou, teve sua família, curtida, ele vai ter a necessidade dele, vai ter as prioridades dele. Ele não entrar em contato contigo ou só te procurar quando ele precisa, e você vai falar o quê? Ah, só me procura quando precisa. Acontece muitas vezes dos pais falarem assim dos filhos, né? Ah, tá precisando, agora tá me procurando. Não sei o quê. Quer dizer, sabe? Denegrindo a imagem do filho, quando deveria pensar o contrário. Deveria pensar assim os pais. Ah, eles sabem que nesses momentos mais difíceis só podem contar comigo. Sabe que eu posso ajudá-lo. Isso é um motivo de orgulho, de você saber que teu filho sabe que pode contar com você a todo o momento. Ou não é um motivo de orgulho? Pois é. Mas Jesus fala alguma coisa sobre a ingratidão dos filhos para com os pais. Mas interessante que não fala da ingratidão dos pais para com os filhos. Seja como for, nós, todos nós, nascemos de um pai e de uma mãe. Ok? Pode ser de laboratório, de proveta, mas ainda assim o espermatozoide ou óvulo veio de alguém. Não é verdade? Veio de um doador, seja como for. Mas quem é o pai e a mãe? É aquele que nos educa, é aquele que nos sustenta, aquele que cuida da gente na infância. Esse é o pai e a mãe.
aqui, os tutores, né, que se fala. Pois é. Então, seja como for, o pai e a mãe biologicamente, se eles não existissem, ou se eles não tivessem, né, contribuído, o pai e a mãe com seu espermatozoide e seu óvulo, você não estaria vivo para reclamar de nada. Você nem estaria aqui. Então, a tua gratidão para com quem te colocou no mundo, que foi exatamente esse pai biológico e essa mãe biológica, você deve agradecer a eles. E nós, é você, eu, todos nós, temos que agradecer porque foram, né, a atitude deles de tomarem a decisão, né, de terem um filho que te permitiu, que me permitiu, que nos permitiu estarmos aqui. Nós não poderíamos jamais retribuir isso ao pai e à mãe. Nós não poderíamos na vida atual dar a vida para o pai e para a mãe. Então, o que eles fizeram por nós não poderíamos fazer jamais por eles. Por isso Jesus assevera tanto, né, quando ele faz o seu comentário, né, a ingratidão do filho para com o pai e com a mãe, a importância disso. É a mesma gratidão que devemos ter para com o nosso Criador espiritual, é Deus. Então, como nós poderíamos exigir a gratidão do homem se nós somos ingratos para com Deus? Se nós não agradecemos a existência que temos a Deus. Ah, mas eu passo por muito problema, se eu não tivesse existido, você não estava aqui para reclamar. Se nós não tivéssemos existido, né, sido criado por um Criador universal, que é Deus, nós não estaremos aqui nem discutindo. Não estaremos ouvindo, vivenciando as experiências da vida, porque nós temos momentos bons e temos alguns momentos que não são bons. Faz parte da nossa evolução. Então, a gratidão é a coisa daqueles que reconhecem que receberam algo que jamais podem retribuir. Isso é o ser que é grato às coisas que lhe envolvem, aquilo que ele é. Nós jamais poderemos retribuir a Deus o que ele fez por nós, que foi nos dar o quê? A vida. Não é a vida humana, não. Eu digo a vida na sua excelência espiritual, na sua essência, que é a nossa inteligência. Ele sim, né, nos criou. Foi ele. Não o nosso pai, nossa mãe nos deu condições de vir a vida terrena, a vida de experiência material, do convívio social. Então nós devemos ser gratos a tudo que temos, aos momentos bons e agradáveis. Imagina a tua alegria nos teus momentos felizes. Se você não estivesse vivo, não teria vivenciado essa alegria. Não é verdade? Então nós temos que ser gratos sempre, a todo momento. E jamais exigimos a gratidão de alguém. Sabe por quê? Conforme eu falei inicialmente. Nós somos constantemente ingratos com tudo que Deus faz por nós. Quando os espíritos bons nos ajudam, nos auxiliam, nos orientam. Não é verdade? E a gente não reconhece. Quando a gente faz as coisas boas, acha que nós somos, esse cara sou eu. Nossa vaidade ainda é grande e absurda. Mas quando fazemos coisas erradas, botamos culpa em alguém. Não é verdade? Fomos influenciados por alguém, é. Ah, fulano que me convenceu a fazer essa cagada. Foi fulano que me convenceu a fazer essa maldade. Foi espírito mal, foi isso, foi aquilo. E vamos botando culpa em todo mundo. Mas quando fazemos as coisas boas, nós não culpamos ninguém. Nós não culpamos um espírito bom que nos orientou, que nos ajudou. Não, fomos nós, esse cara sou eu. A nossa vaidade. E por sermos assim, somos o quê? Ingratos. Teu filho é ingrato porque ele é assim. Talvez você tenha ensinado ele a ser assim porque você é assim. Porque todos nós somos assim ainda. Volto a repetir, ainda. Mas se começarmos a observar que devemos deixar de sermos assim, aí nós deixaremos de sermos assim. Estamos mais perto de resolvermos essas questões. Fazermos
Mais ou menos como Jesus nos disse, né? Que a vossa mão esquerda não sabe o que fez a vossa mão direita. Então, meus amigos, fica a dica aqui para nós refletirmos um pouco mais sobre o que vem a ser a ingratidão, a forma que lidamos com a vida. Entendemos que nós muitas vezes fomos ingratos sim, não reconhecendo o que Deus fez e faz por todos nós constantemente. Hoje mesmo, agora, aqui e agora. Nesse momento Ele está aí contigo, se você está ouvindo isso. Deus está te ouvindo, te vendo, está te observando, está te ajudando constantemente. Não só nos momentos de necessidade suprema, sabe, daquele momento de um problema maior. Não, Ele está contigo o tempo todo. Sempre apto para te ouvir, para te escutar e para te ajudar. Ok? E nós não reconhecemos isso. Então, somos constantemente ingratos para com Deus. Vamos começar a sermos mais gratos para com o nosso Criador. Certo? Ele não espera nada da gente em especial. Já imaginou se Deus nos castigasse pelas vezes que somos ingratos para com aquilo que pedimos a Ele? Já imaginou se Ele nos negasse ajuda porque nós fomos ingratos? Nós estaríamos já ferrados, minha gente, perdidos. Porque quantas vezes nós somos ingratos para com Deus? Era para Ele continuar nos ajudando? Com certeza era, porque Ele é Deus. Mas nós não conseguimos compreender ainda isso. Ok? O homem, nós, espíritos que estamos aqui encarnados, ainda revidamos a ingratidão, né? Ah, ajudei, não ajudo mais. Pois é, nós somos assim perfeitos, mas Deus não é. Deus ajuda. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos ama do jeito que somos. Não do jeito que achamos que Ele deve nos amar porque fazemos isso ou aquilo. Ele ama você do jeito que você é, do jeito que eu sou, imperfeito que somos. Ele ama o assassino, criminoso, corrupto, bandido. Os piores criminosos da terra. Porque esse pior criminoso é você, sou eu, somos todos nós. Já fizemos coisas bárbaras e chegamos até aqui com a ajuda de Deus. Deus nunca nos abandonou. Nunca nos tratou com indiferença. Por uma ingratidão que tenhamos, né, tido para com Deus. Porque é o que mais fazemos constantemente. Nós somos ingratos, não agradecemos a vida que temos, os filhos, os amores, os bens, o poder fazer isso ou aquilo, o poder decidir, o poder escolher, enfim, o ser que somos. Nós não agradecemos e Deus continua nos ajudando. Sem esperar o quê? Nada em troca. Deus só quer nos ver de que forma? Felizes e tranquilos. Quer nos ver nos ajudando uns aos outros mutuamente. Sem esperar o quê? Retribuição. Mas Ele também não condena ninguém. Nunca condenou, nem nunca vai condenar. Nós homens, sim, criamos leis, castigos, penas, né? Seja o inferno, seja o umbral, seja os ambientes desgraçados na vida eterna e por aí vamos. Nós, querendo sermos Deus e não somos. Errando, cometendo erros, crimes absurdos, mas Deus está lá, nos ajudando nessa caminhada e nos perdoando sempre e nos ajudando. Porque Deus jamais vê um filho seu, seja ele qual for, como um filho ingrato. Porque Ele sabe da capacidade que cada um de nós tem e sabe que a nossa capacidade de ser bom, todos nós temos e trazemos. E que ela vai despertar um dia, uma hora, um momento qualquer, cada um no seu tempo. Então, por isso, Deus sabe muito bem daquilo que precisamos e nos dá aquilo que precisamos. Seja o que for, seja o tipo de vida que for, seja o que for. Ele está sempre nos apoiando, nos amparando para que possamos seguir em frente com mais alegria, paz e amor e a gratidão para com Deus. E para com tudo e para com todos.
é aquilo que devemos aprender, né? A ter essa visão mais ampla. Enfim, para sermos apenas, sabe, aquela pedrazinha no meio da construção, no meio da obra de Deus. Aquela pedra útil, não a pedra que atrapalha, mas a pedra que constrói. Até a próxima, fiquem com Deus, obrigado.